Olá, vocês estão tudo bem? Vamos fazer a correção? Para quem tem um livro antigo, nós vamos corrigir a atividade sobre o verbo 2. Páginas 274, 277 e 279. E também corrigiremos a avaliação somativa. Vamos lá? Depois da leitura da piada, vamos responder as questões. Número 1. Observe este trecho do texto. O primeiro porquinho encontrou um homem que transportava uma carroça de palha. Então tá aí em negrito, encontrou e transportava. Qual das formas verbais, essas que eu falei que estão destacadas no trecho, transmite a ideia de uma ação completamente concluída? Já concluiu, já terminou. Encontrou. E qual delas, então, transmite a ideia de uma ação em desenvolvimento? Transportava. Qual delas indica a ação passada? As duas. Número 2. O narrador afirma que o porquinho pediu educadamente. Letra A. Que expressão verbal empregada dá a ideia de modo educado de fazer um pedido? Quando ele fala, o senhor poderia me dar um pouco da sua palha? Letra B. Que forma verbal simples equivale à locução empregada pela personagem? Então, daria. Então, tem lá, poderia me dar, né? Que seria a locução, se você trocaria apenas por um verbo, ou seja, pela forma verbal simples, daria. Letra C. Qual é o tempo dessa forma verbal com apenas um verbo? Futuro do pretérito. Número 3. Observe. Numa sala, o professor conta a história dos 3 porquinhos. Joãozinho levanta a mão rapidamente. Então tá em negrito. Conta e levanta. Letra A. As formas verbais destacadas nas frases estão no presente, mas se refere a ações ocorridas no passado. Que formas verbais do passado poderiam substituí-las? Contava, levantou. Letra B. Que efeito de sentido o emprego das formas verbais conta e levanta no presente produz no texto? O emprego dos verbos no presente dá a ideia de que os fatos estão ocorrendo no momento que estão sendo contados. Agora vocês fizeram a leitura do poema da Rosiana Murray para responder as questões de 1 a 4. O poema se chama Máquina do Tempo. Número 1. O eu lírico, comparando seu trabalho ao de uma aranha, tece a máquina do tempo e por meio dela vai ao futuro. Qual é o trabalho do eu lírico e por que esse trabalho é comparado ao de uma aranha? Então o trabalho do eu lírico é escrever o poema. Esse trabalho é comparado ao de uma aranha por ser lento, cuidadoso e bem elaborado como uma teia. Número 2, observe os tempos verbais empregados no poema. Letra A. Que tempo verbal predomina? Predomina o presente do indicativo. Letra B. Qual que é a única exceção? A exceção é a forma verbal desinventaram, que está no pretérito perfeito. Número 3. Apesar da predominância de um tempo verbal, pode-se identificar no poema 2 momentos diferentes. O do tempo presente, em que as ações acontecem simultaneamente à fala do eu lírico, e o de um tempo futuro imaginado. Letra A. Em quais versos as ações ocorrem no momento em que o eu lírico fala? Então, nos versos que vão de 1 a 7. Letra B. E em um tempo futuro imaginado, nos versos de 8 a 12. Letra C. Como teriam ficado os versos do segundo momento se a autora tivesse optado por empregar o futuro, no futuro, os verbos que utilizou? Então, ficaria assim. Terão desinventado ou desinventarão a guerra. Ninguém saberá mais matar. Todos dividirão com todos o pão e a vida. A alegria ocorrerá como um rio. Número 4. Costuma-se dizer que os poetas são cantores de utopia, isto é, falam de um mundo que ainda não existe, mas pode ser sonhado e construído pelos seres humanos. Você acha que o poema em estudo é ilustrativo da utopia dos poetas? Justifique com elementos do texto. Sim, pois no tempo futuro, de que fala a poetisa, não haveria nem guerra, nem mortes, nem fome. Haveria apenas alegria de viver. Trata-se de uma realidade que ainda não existe, mas na qual todos gostariam de viver. Vocês agora fizeram a leitura de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo para responder as questões 1 e 2. A número 1. Identifique o tempo do modo indicativo das formas verbais era, que tem aí 3 vezes, e colava. Elas estão no pretérito imperfeito.
Número 2. No texto, o narrador fala de uma época passada. Por que então no trecho você ficaria com o rosto deformado pelo resto da vida? O verbo ficar está no futuro do pretérito. Ficaria. Porque ficaria expressa uma ação que poderia acontecer, mas por se tratar de um mito da infância, como as outras a que o autor se refere, não acontecia. Agora vocês têm aí o anúncio que vocês fizeram a leitura dele. Leia o anúncio. Ele foi produzido por uma instituição governamental cujo objetivo é premiar as empresas que melhoram a vida das comunidades. Número 1. Observe o enunciado escrito à mão, situado ao lado esquerdo do anúncio. Nele aparecem 2 verbos. Então está escrito: eu participo, tu participas, ele participa, juntos transformamos realidades. Quais são esses verbos? Em que tempo eles estão? São os verbos participar e transformar. Eles estão no presente indicativo. Letra B. Em que pessoas eles estão conjugados? O verbo participar está conjugado nas 3 primeiras pessoas do singular e o verbo transformar está conjugado na primeira pessoa do plural. Letra C. Por que o verbo transformar quebra a expectativa da conjugação verbal? Porque, como nas pessoas anteriores vinha sendo conjugado o verbo participar, a expectativa é que viesse na sequência esse último verbo. Número 2. A escolha dos verbos do enunciado escrito à mão e sua conjugação não se deu por acaso. Letra A. Por que as formas verbais desse enunciado estão no presente, ao passo que, em sua iniciativa, já melhorou a vida de sua comunidade? E o verbo está no passado? Então, no enunciado, a sua iniciativa já melhorou, essa forma verbal melhorou, sugere ações que as empresas já fizeram em favor das comunidades. Já as formas dos verbos participar e transformar, elas estão no presente, porque elas se referem a iniciativas de transformação social que devem ser permanentes, que devem ocorrer todos os anos. Letra B. Em que modo que está a forma verbal compartilhe no enunciado? Compartilhe com o país? Está no imperativo afirmativo. Número 3. No anúncio, existe uma relação entre a escolha dos verbos participar, transformar, melhorar e compartilhar nas pessoas, nos tempos e nos modos que eles estão e os objetivos da premiação. Qual que é essa relação? O objetivo da premiação é estimular. Então, daí o modo imperativo. As empresas a se desenvolver permanentemente projetos de participação e transformação social. Daí os verbos participar e transformar, que envolvam todas as pessoas. Daí o emprego da primeira, segunda e da terceira pessoas no singular e da primeira pessoa do plural. Agora nós temos aí a correção da avaliação somativa. Então aí as alternativas corretas, é só vocês fazerem a correção. Ok? Um abraço.